Olá pessoal, sou o professor Anderson e este vídeo é sobre poluição do solo. Bom, primeiro uma definição do que é solo. Então, o solo depende, da visão de quem está olhando para ele. Por exemplo, para um agricultor, o solo é o local que ele vai fazer a produção agrícola dele. Já o engenheiro civil, ele tem uma visão diferente, que é um local que tem a capacidade, por exemplo, de suportar cargas ou se transformar em material de construção. Então, para o engenheiro de Minas, ele enxerga o solo como uma jazida mineral. Para um ecologista, é uma outra visão. Bom, o solo ele é uma combinação de diversos fatores, como clima, como natureza dos organismos que vivem sobre ele, o material que deu origem a esse solo, o relevo, a idade desse solo. Todos esses aspectos são fatores que influenciam, no tipo de solo e nas características do solo. Bom, a composição do solo é, uma composição média. O solo tem aí cerca de 45% de elementos minerais, como argila, quartzo, por exemplo, em torno de 25% de ar. Entre as partículas de solo, a gente tem o ar, também a água, entre as partículas de solo, e matéria orgânica, da decomposição de animais e vegetais, compõe a matéria orgânica que está presente no solo. Em geral, essa matéria orgânica ela vai estar na parte mais superficial do solo. Um dos aspectos de degradação do solo diz respeito à erosão, onde partículas do solo, são carreadas pelas águas, das chuvas. A declividade do terreno influencia, então, quanto mais inclinado, quanto maior for a declividade do terreno, maior é a possibilidade, da água causar erosão. Claro que isso também depende do tipo de solo. E a ocorrência de erosão ela pode ser tanto natural quanto antrópica. Erosão de origem natural, por exemplo, geralmente tem origem pela ação da água ou pela ação do vento, ou pelos dois juntos. E no caso da influência da ocorrência antrópica, em geral, quando o homem, por exemplo, causa o desmatamento, isso expõe o solo e aumenta a possibilidade de erosão. Como consequência, se tem a redução da fertilidade do solo, porque a camada superficial do solo, onde a gente tem a maior parte, da matéria orgânica em decomposição e dos minerais necessários para o crescimento das plantas, e também a desertificação é uma consequência da erosão do solo. Quando nós falamos da poluição do solo rural, alguns aspectos que são importantes serem considerados é o uso de fertilizantes sintéticos, à base de nitrogênio, fósforo, potássio e outros fertilizantes, o uso de defensivos agrícolas de forma não controlada, então, o uso de inseticidas, ou de fungicidas, ou de herbicidas, e também nessa figura aqui a gente tem um exemplo da salinização devido à irrigação excessiva, e feita de forma inadequada. Outro aspecto relacionado à poluição do solo é a mineração, onde, se tem os recursos minerais, que em geral são não renováveis. Esses recursos minerais podem ser tanto metálicos, quanto não metálicos, quanto também energéticos. Então, a gente tem, por exemplo, minérios, de ferro, por exemplo, de ouro, são recursos metálicos. Recursos não metálicos, como, por exemplo, a areia, pode ser um recurso não metálico. E também recursos energéticos, por exemplo, petróleo, extração de carvão, são exemplos. Nesta figura, nós temos exemplo aqui de uma mina de carvão, onde o carvão, em geral, os minerais no solo, eles ficam no subsolo. Então, em geral, é necessário retirar uma cobertura desse solo, uma cobertura vegetal, se houver, mais uma camada de solo que não tem um mineral, de interesse, no caso aqui chamado de estéreo, não tem aquilo que é o interesse.
No caso do carvão, por exemplo, existem, né, veios, que são faixas, né, de acúmulo desse carvão, e onde é feita a mineração. Então a gente vê que para ter acesso ao carvão, nesses veios aqui, é necessário fazer a escavação do terreno. Então isso envolve o quê? Expor este terreno à ação do ambiente, tanto a ação do vento quanto da chuva, e essa terra que é removida, né, que para ter acesso ao carvão, ela tem que ser enviada para, né, depositada em outro local, por exemplo, aqui em uma pilha de registros. Nessa figura, nós podemos ver aqui os aspectos relacionados à extração, processamento e uso de recursos minerais. A gente vê aqui a mineração, né, exploração e extração do recurso, que causa como efeitos ambientais tanto a perturbação do solo, acidentes, riscos à saúde, né, por exemplo, poeira na retirada desse material, os resíduos que são gerados na mina, tudo isso são efeitos que podem ser causados pela mineração. O processamento, né, desse mineral, né, por exemplo, na fabricação de veículos, então esse minério é processado, por exemplo, o minério de ferro é transformado em aço, esse aço é utilizado na fabricação de veículos, e nesse processo de transformação você tem vários efeitos ambientais, por exemplo, geração de resíduos sólidos, poluição do ar, da água, do solo, vários efeitos aí causados nesse processo. E também o uso, né, deste mineral. Então, depois que ele é transformado, nós temos aqui o uso de meios de transporte, por exemplo. Depois esses veículos, no caso aqui desse exemplo, eles são descartados. Esses usos causam diversos danos ao meio ambiente que precisam ser tratados de forma adequada. Bom, essas são as referências. Bons estudos e se cuidem.